Enfim, o que é ateísmo? Ateísmo é um conceito que tem um campo semântico bastante amplo, mas eu vou discutir com vocês de maneira didática como nós abordamos esse conceito. Primeiro, podemos distinguir o ateísmo em três acepções básicas. Podemos abordar o ateísmo por um prisma filosófico, e aí nós temos o chamado ateísmo metafísico ou proposicional. Podemos também abordar o ateísmo por um viés psicológico, que seria o ateísmo psicológico, e podemos também conciliar o ateísmo como se ele se confundisse com o próprio conceito de naturalismo. A abordagem proposicional, que é o ateísmo proposicional ou metafísico, ela é mais útil para a filosofia. Nessa figuração, ateísmo é a afirmação direta de que Deus ou deuses não existem. Uma das vantagens dessa forma de se definir ateísmo é que, como uma proposição, ela funciona como a conclusão de um argumento ou de vários argumentos. Dessa forma, podemos comparar os argumentos que conduzem a essa proposição, que não existe Deus, que funciona como uma conclusão de uma série de argumentos, com os argumentos teístas, que vão conduzir para a proposição de que existe Deus ou deuses. Outra vantagem desta definição de ateísmo é que ela passa a ser simétrica ao próprio teísmo, já que teísmo também é abordado por um prisma proposicional, ou seja, o teísmo é a proposição de que Deus existe. Portanto, ateísmo, simetricamente, passa a ser a negação do teísmo, a negação dessa proposição de que Deus existe. Alguns de vocês podem estar tendentes a me questionar, dizendo: Ari, mas teísmo não é a crença de que Deus existe? Num trato mais rigoroso e filosófico, não. Teísmo é a visão metafísica de que há Deus ou deuses, de modo que o ateísmo é a visão metafísica de que não há Deus ou deuses. Esse ismo, presente tanto em teísmo, ateísmo e outras visões, na filosofia não diz respeito a crenças, e sim a visões de mundo. Outra vantagem desta definição proposicional de ateísmo é que ela é bem direta. Ela afirma categoricamente a inexistência de Deus. Portanto, ela serve de fato como uma negação do teísmo, que é uma afirmação categórica da existência de Deus. E nisso você tira de fora outros espectros de possibilidades, como aqueles que têm alguma dúvida acerca da existência ou não de Deus, os agnósticos e etc. Para esses outros espectros de convicção, que assumem que não é tão certo que Deus não existe, ou que há uma suspensão de juízo que conduz ao agnosticismo e etc., os filósofos já incluem esses outros espectros como os não teístas, ou seja, essas outras visões fazem parte do não teísmo. E a abordagem psicológica? Ela é a abordagem mais senso comum, é a definição de ateísmo que vai dizer que ateísmo é a ausência de crença em Deus ou deuses. Uma das vantagens dessa definição é que ela é muito ampla e ela acaba abraçando um espectro amplo de possibilidades de convicções. Desde aqueles mais convictos na inexistência de Deus até aqueles que têm uma suspensão de juízo. Geralmente, quando fazemos aquela taxonomia do ateísmo, com aquele espectro de um ateísmo mais fraco até chegar num ateísmo mais forte e convicto, nós estamos abordando o ateísmo por esse prisma psicológico. Uma das desvantagens desta forma de definir é porque as crenças não podem ser avaliadas em si como verdadeiras ou falsas, diferente da versão proposicional de ateísmo. Essa é uma das razões, conjuntamente com as que eu já apresentei, da preferência dos filósofos em relação à definição proposicional e metafísica de ateísmo, que foi a primeira que eu apresentei. Por fim, alguns filósofos, ainda que mais raramente, simplesmente confundem as definições de ateísmo com a própria definição de naturalismo. Isso porque o naturalismo é, dentre outras coisas, a visão que resume a realidade apenas no escopo natural. E deste modo, já é por si uma visão também ateísta. E assim, ateísmo e naturalismo seriam quase redundantes nessa perspectiva. Mas um dos defeitos desta visão, se podemos falar assim, é que ela acaba incluindo dentro do ateísmo versões de teísmo naturalistas.
Sim, alguns teístas não admitem que Deus ou deuses são da esfera transcendente. Muitas visões teístas incluem Deus parcialmente ou totalmente dentro do escopo da própria matéria ou de alguma maneira do aspecto natural da existência. Assim, o naturalismo, ainda que não fosse sua intenção, acabaria abarcando também um plexo grande aí de teísmos, o que seria radicalmente contraditório. Enfim, espero ter colaborado aí para sanar de vez essa dúvida, que é uma dúvida muito presente no âmbito dos debates, também na internet. E espero que essa discussão tenha clareado a mente de vocês acerca do entendimento do que é ateísmo e os vários modos como podemos, resumidamente, definir esse conceito.